Tá, já comecei a gravar. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre estrutura física, continuar, na verdade, o que a gente estava falando na aula passada. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, tá aparecendo. Sim. Tá. Só para mim que não tá aparecendo para colocar a tela inteira, que legal. Deixa eu... tá. Então, hoje a gente vai continuar falando da questão de estrutura física, ainda bastante importante. E essa estrutura física, ela tem que ser muito bem aproveitada, né? A farmácia geralmente trabalha, né, num limite, como eu comentei na aula passada, pode ser que no começo a farmácia tenha uma estrutura grande, que tudo seja adequado, né, tem espaço para tudo, mas com o passar do tempo, a tendência é que ela vá se tornando cada vez, né, menor, né, e mais necessário o aproveitamento adequado do espaço. Então, para começo de conversa, a gente já deve ter algumas áreas que a gente chama de essenciais, delimitadas, né, para que a gente possa, então, já ter, desde o começo, um local bem adequado, que o trabalho flua bem, e que daí, com o passar do tempo, vá se ajustando conforme as necessidades. Às vezes, você tem áreas diferentes, e em uma dessas áreas você pode estar precisando de um pouco mais de espaço, e a outra talvez tenha um espacinho um pouco maior, pode ceder um pouquinho desse espaço, e assim você vai ajustando. Então é bom que desde o início você tenha tudo isso separado, para que depois você vá aproveitando melhor e se ajustando conforme a necessidade, né, do local. Então, a gente tem algumas áreas que a gente chama de mínimas, que elas devem ter. São 5. Assim, é uma coisa importante, elas devem ter dentro, né, de uma necessidade da farmácia. Por que eu digo isso? Porque tem uma área aqui dentro, duas, na verdade, que elas são essenciais desde que você tenha esse tipo de serviço dentro da farmácia, né? Que é a área de produção e manipulação farmacotécnica. Se você for uma farmácia hospitalar que não manipula, né, e que não produz os medicamentos ou os produtos de uso interno, essas áreas elas não são consideradas essenciais porque elas não têm necessidade de existir. Elas só são essenciais quando você ou produz medicamento, ou manipula medicamento, ou, né, obrigatoriamente tem o Centro de Informações sobre Medicamentos. Lembram que eu comentei que o Centro de Informações sobre Medicamentos é obrigatório só em alguns casos? Ou não lembro mais? Eu lembro que você falou que tinha, mas eu não lembro de ser obrigatório em alguns casos, só eu achava Sim. que era geral. Não, hospital pequeno, médio porte, não é obrigatório. É sugestão que tenha, né? Então, não existe nada na legislação que diga que você tem que ter. Se você tiver, né, melhor para o hospital, mas não é obrigatório. Ele só é obrigatório. Lembrei. Você tinha falado isso aí mesmo, lembrei. Tá? Então, ele só é obrigatório a partir de uma determinada quantidade de leitos. Alguém lembra quantos? Eita lasqueira. Ei, meu Deus do céu. 20? Não, mais. Não lembro mesmo. Ai, meu Deus, pergunta de prova. Uns 50? Mais. Não, é para hospital grande mesmo, com mais de 500 leitos. Tá? Então, com mais de 500, daí sim é obrigatório. Daí não tem escolha.
tem hospital com 500 leitos aqui em Curitiba? Isso me parece tão Tem. grande agora. Porque se Não. você de 20, 50, pulou para 500, eu já imagino. Não é tão incomum assim, não. O hospital de clínicas tem bem mais. Eu não me lembro agora quantos Eu acho leitos que tem. o Rocio é bem grande, né? Não Oi? sei quantos leitos. O Hospital do Rocio, em Campo Largo, é O bem do grande. Rocio eu já não sei mais como é que ele tá. Eu lembro da época que ele era pequeno e estava em estado de transição, que eles estavam aumentando. É bem provável. Mas se vocês forem olhar na própria página do Hospital de Clínicas, vai ter lá. Tem um local que está descrito lá o número de leitos. Aí eles falam o número de leitos que estão funcionando, os que não estão funcionando, mas eles falam do número total de leitos que tem no HC. Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo achar fácil aqui. Professor, mas quando você fala leitos, não é leitos de UTI, né? Não, leito todos. Quarto. Ah, tá. É o número de camas, seja para adulto, infantil, tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui e eu já digo para vocês. Estava na página inicial. Quatro mil funcionários, 300 professores, 500 residentes, 100 mil consultas. Ué, não tem mais? Ou era no próprio... Acho que era aqui que estava. Estava mais fácil. Mas aqui tem. Em algum lugar tem a quantidade de leitos. Portal HC, acho que é nesse. Oh, meu Deus do céu. Bom, enfim. Tem uma quantidade bastante grande de leitos, tem mais de 500, então ele acaba por fazer parte disso. Então, obrigatoriamente tem que ter. E são vários os hospitais aqui em Curitiba, vários, modo dizer, né? Mas tem bastante hospital que chega nessa quantidade. Então, assim, é obrigatório, é a área essencial, né? E a gente pode dizer até que seja obrigatória, né? Quando você presta esses serviços. Os outros não, os outros têm que obrigatoriamente ter essas áreas, que é a central de abastecimento farmacêutico, ou, muitas vezes, conforme o tamanho, a gente chama só de almoxarifado, uma área de dispensação interna e uma área administrativa, tá? Então, essas são as essenciais e elas devem ser delimitadas. Então, você tem que ter um espaço que a gente chama de central de abastecimento farmacêutico, que pode ser, dependendo do tamanho da farmácia, do tamanho do hospital, um barracão de tão grande, né, de tanta coisa que tem para se armazenar, como pode ser um local, né, uma área delimitada onde você faça o processo de armazenamento, recebimento e armazenamento de medicamento e outros produtos para a saúde. Então, essa área é fundamental que você tenha ela delimitada. A área de dispensação interna, que é aquela área onde você vai fazer o preparo dos medicamentos para dispensação para os pacientes. E uma área administrativa que é bastante importante, porque o farmacêutico tem muitas atividades administrativas dentro da farmácia, e ele precisa de um espaço para isso, né? O ideal é que seja um espaço até fechado, para evitar, né, para ele poder se concentrar melhor, poder
fazer todo o processo administrativo que é necessário sem interrupção, sem barulho, sem nada atrapalhando a concentração dele. Então, essas 3 são essenciais para todos: a central de abastecimento farmacêutico, a área de dispensação interna e a área administrativa. E as outras 2, quando existe o serviço. Então, quando existe produção, tem que ter essa área, é essencial que tenha. Quando existe manipulação, é essencial que tenha. E no caso de ter um centro de informações sobre medicamentos, também tem que ter essa área específica. Caso contrário, se não tivesse, não prestar esses serviços, aí essas áreas não precisam existir. Falando de cada um, então. A central de abastecimento farmacêutico, ela tem como objetivo garantir a correta conservação de materiais dentro de padrões e normas técnicas específicas. E esses padrões, essas normas têm que garantir, né, que esses produtos se mantenham com a qualidade que é necessária, né, para que esse produto possa ser utilizado e traga os resultados adequados. Então, que produtos que são armazenados dentro desse local? Medicamentos, germicidas, correlatos e outros materiais que possam poder, ótimo, possam ser armazenados ali. Então, pergunto para vocês, medicamentos, tranquilo. Todo mundo entende, né? Na medida do possível, a gente vai aprendendo. Tá bom. Mas entende perfeitamente, assim, mas estamos na área, estamos no caminho. Mas já sabe identificar um medicamento. Ah, sim, né? Isso aí. Então, me digam um item, né, que possa me identificar um medicamento que esteja dentro da normalidade, que seja legalizado. Como que eu descubro se ele é legalizado? Você diz assim, as características do medicamento, você fala? Alguma coisa que eu pegue a embalagem, eu pegue o frasco e veja, esse medicamento aqui é legal, ele está legalizado. Ele tem o registro no MS. Registro da Anvisa, registro do MS. Exatamente. Então, o nome do farmacêutico. Mas principalmente, né, claro, tudo isso precisa, mas principalmente o registro, é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Se o registro está descrito na embalagem, né, e está com a numeração correta. Tem como eu saber se está com a numeração correta ou se aquilo ali foi só colocado por colocar? Tem sim. Como? Tem que consultar pela Anvisa. Isso, no site da Anvisa tem um local onde você coloca esse número de registro e ele dá as características do produto, né? Então ele fala se esse produto está legalizado, está registrado mesmo ou não. E como que eu identifico que é medicamento? Pelo número de registro. MS1. Exatamente, começa com o número 1. Sempre que for medicamento, começa com o número 1. Então, quem tiver um medicamento aí por perto, pegue a sua caixinha e dê uma olhada se acha o número de registro e veja se é número 1. Se não for, devolva lá na farmácia onde vocês compraram, tá? Que não está registrado. O que mais que a gente armazena? Germicidas. O que são os germicidas? E os produtos para fazer a parte de limpeza, desinfecção, asepsia, antisepsia. Isso, exatamente. Uhum. Tem alguns que precisam ser preparados, que você compra e precisa fazer o processo que a gente chama de diluição. Se tiver que fazer esse processo de diluição, a gente considera isso como manipulação, então a gente tem que ter um local específico para isso, tá? Tem alguns que já são usados prontos, então não precisa de todo esse processo. Mas se ele precisar ser diluído, tal, tem que ter um local específico para fazer isso, tá?
Seria o Que mais? caso do hipoclorito, por exemplo, o hipoclorito lá que você não pode usar puro, tem que diluir. Isso já se considera manipulação. Nesse caso, ainda não. São alguns produtos que você precisa ter uma concentração exata, como fenol. Nem sei se ainda existe fenol, acho que o fenol já foi até proibido. Mas tem algumas substâncias que você tem que ter uma proporção certinha, daí isso precisa de vidraria, tudo mais, daí você tem que ter uma concentração adequada. Hipoclorito, acho que o pessoal não faz diluição, não. Acho que o pessoal usa de qualquer jeito, pelo menos no processo de limpeza geral. Peróxido também, professor? Também, se Hidrogênio? precisar, se for comprado ele concentrado e precisar fazer uma diluição, também, tá? Aí tem aqueles que são para limpeza, né? E tem aqueles que são para processos de desinfecção e tudo mais, que tem que ter uma manipulação mais correta. Tá certo? Aí são, tipo assim, se você for pensar na limpeza de áreas comuns, geralmente, né, a gente vê que geralmente se utiliza produtos ou já pronto, né, sem precisar diluir, ou que não precisa de uma diluição assim muito certinha, muito correta. Agora, outros produtos que você precisa para processo que não seja limpeza geral, aí sim você precisa de algumas regras, né, e seguir essas regras, tá? Que mais que pode ser guardado lá? Correlatos. O que a gente chama de correlatos? Seringa, luva, etc. Sim. Que mais? Dentro de um hospital. Pensem num ambiente hospitalar. Além dessas coisas comuns. Soro. 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 Aham. Que mais? É uma quantidade bastante grande de produtos, né? Então, a gente... Gase. Sim. Esparadrapo lá, que eu não sei o nome técnico, mas... e etc. Tudo isso. E materiais mais complexos, né? Aqueles para alimentação também, parenteral? Sim, também. Mais outros equipamentos também, né? Então, imaginem que a gente tem uma gama bastante grande de especialidades, né? Então, tem algumas especialidades que precisam de algumas coisas específicas. Então, você vai encontrar catéter, vai encontrar sonda, vai encontrar até próteses, né? Conforme a especialidade do hospital. Tudo isso você vai encontrar. Produtos para uso em UTI, produtos para uso em centro cirúrgico, acaba sendo tudo armazenado dentro da central de abastecimento. Então, é uma quantidade bastante grande de diferentes produtos, tá? Então, os correlatos aqui, eles englobam um monte de diferentes produtos. Aqueles que a gente chama de material médico hospitalar, de uma forma geral, a gente acaba incluindo aí dentro desses chamados correlatos. A gente vai fazer um trabalho mais à frente, valendo nota. Não esqueçam que a gente tem aqueles trabalhinhos que valem nota, que compõem a nota do bimestre, que abordam esses materiais médicos hospitalares. Eu vou preparar para vocês e vou passar para vocês para que vocês possam conhecer pelo menos um pouquinho a gama de materiais médicos hospitalares que a gente tem. É muita coisa, é muito produto que, de uma forma geral, você vai encontrar dentro dos hospitais. Isso fica de responsabilidade da farmácia. E outros materiais também que não sejam nem medicamentos, nem germicidas, nem correlatos, podem ficar armazenados dentro da central de abastecimento farmacêutico. O que a gente pode chamar de outros materiais, que não seja medicamento, que não seja germicida e que não seja correlato? O
que vocês acham que pode ser? E a material de limpeza, tipo panos, vassouras, rodo, balde. Isso tem que ter um local específico, né? Isso aí é o controle deles daí, do farmacêutico daí. Ou ele tem que estar a par do que acontece nisso daí também. A parte de DML. Não necessariamente. Ele até pode ter responsabilidade, mas geralmente não. Mas geralmente é em local separado, é um local de fácil acesso para quem trabalha com isso, né? Então, imagine que uma central de abastecimento farmacêutico, ela pode estar dentro de uma farmácia. E daí as pessoas que fazem o processo de limpeza ter que entrar dentro da farmácia todo dia para pegar material, não é o mais adequado. Então, geralmente, isso fica fora. Mas tem outros produtos, às vezes, que a gente acaba armazenando que não são medicamentos, não são germicidas e não são correlatos. Que também talvez não seja o local adequado, mas às vezes alguns produtos de uso interno da farmácia, coisas de escritório, por exemplo, podem ser armazenados ali também, tá? Então, porque correlato basicamente tudo que está ligado à saúde, a gente, de uma certa forma, está ligado à saúde, a gente acaba considerando como correlato. Por exemplo, material de higiene pessoal. Então, a gente não pode esquecer que as pessoas estão internadas e elas vão tomar banho e elas precisam de materiais de higiene, né? Então, essas coisas também acabam entrando como correlatos. Então, outros materiais que podem acontecer são, às vezes, embalagem, quando a gente trabalha com manipulação, e essas coisas assim que fogem, não são nem correlatos, nem medicamentos e nem germicidas, tá? Então, vai depender muito do local. Se de repente tiver manipulação, pode ser embalagem, que não é matéria-prima, né? E assim vai. Então, outras coisas podem também. Quando a gente fala que pode armazenar outros materiais, dá opções para a gente armazenar coisas que não contemplam nem medicamento, nem germicida, nem correlato. Beleza? Falando da central de abastecimento farmacêutico, para a gente ter uma central de abastecimento farmacêutico que isso é o mais importante de tudo, né? Seja um local adequado, que garanta que aquele produto que a gente adquiriu entre com uma qualidade X. A gente vai avaliar aquele produto quando ele chega, né? E a gente vai fazer um certo controle de qualidade, e se esse produto passar nesse controle de qualidade, ele vai entrar para a nossa central de abastecimento e, a partir desse momento, a conservação desse material é de responsabilidade nossa. Então, a gente tem que receber esse material, verificar se ele está em condições adequadas, se ele tiver, a gente libera ele, e a gente tem que manter esse produto com as mesmas condições, né? Para que quando lá na frente ele for dispensado, ele saia com a mesma qualidade. Então, a gente tem que manter essa qualidade, né, do produto que entrou na sua saída. Então, para isso, a gente precisa de algumas condições que vão favorecer que isso aconteça. Tem alguns casos aí que a gente já viu de central de abastecimento que por algum motivo não tinha qualidade, condições de qualidade necessárias para armazenamento de produtos e que acabaram perdendo todos esses produtos por falta dessas condições adequadas. Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, deixa eu ver, uns 6, 7 anos atrás, teve uma cidade aqui da região metropolitana, teve uma chuva de granizo muito forte e atingiu a central de abastecimento, aí já falando não mais de um hospital, mas do serviço público, mas vejam como isso é importante. Desculpa. Independente de ser de um hospital ou ser
do município, o armazenamento tem que ser o mesmo, né? E essa chuva de granizo atingiu a central de abastecimento. A central de abastecimento era um barracão que tinha só como proteção telhas, aquelas telhas de amianto, né, que quebram com uma certa facilidade. Então, com essa chuva de granizo muito forte, com pedras bastante grandes, acabou por algumas dessas pedras quebrarem essas telhas, e começou a entrar água dentro dessa central de abastecimento e molhou todo o material, e eles tiveram que jogar tudo, absolutamente tudo que tinha lá dentro, tiveram que jogar tudo fora. Por quê? Porque não tinha uma proteção contra esse tipo de situação. Era simplesmente um barracão que eu acho que foi alugado pela prefeitura, sei lá, arrendado, alguma coisa assim. Não tinha as melhores condições, não tinha uma proteção maior contra esse tipo de situação, e eles simplesmente perderam tudo. Então, imaginem aí que alguns milhares de reais foram simplesmente jogados fora, né? Então, para evitar que isso aconteça, e de repente a gente tenha que jogar todo o material que a gente tem fora, a gente tem que manter essas condições dentro da nossa central de abastecimento, para que a gente consiga garantir a saída do produto com qualidade. Afinal de contas, esse armazenamento é de responsabilidade da gente, é o nome da gente que está em jogo, né? Então, se alguma coisa acontecer, o produto perdeu a qualidade porque não tinha condições adequadas de armazenamento, de quem que é a responsabilidade? A responsabilidade é do Trajano, que não soube conservar esses produtos. E é o Trajano que fez com que o hospital perdesse milhares de reais, né? Porque não conseguiu conservar direito os produtos. Então, para evitar que isso aconteça, a gente tem que estar sempre atento em verificar todos os procedimentos que são necessários para manter a qualidade. Então, aqui estão listados vários itens que são importantes, a gente vai ver rapidamente cada um deles. Então, condições adequadas de acesso. Então, isso está ligado com a construção já, a montagem do local. O acesso, então, ele tem que ser adequado, tanto para pessoas que trabalham dentro do hospital, né, o acesso interno, quanto o acesso externo. Então, pessoas que vêm para trazer o medicamento, para colocar o medicamento dentro da nossa central de abastecimento, a gente tem que ter essa melhor otimização do local. Então, o que a gente precisa nessa questão de acesso? Que ele seja adequado. E o que é um acesso adequado? É uma estruturação, uma montagem dessa estrutura física, de forma que permita que, por exemplo, quando vem, precisa de um acesso externo, né? Vem o entregador trazer os medicamentos que foram comprados, que foram adquiridos. Como que vem esses medicamentos? Em grande quantidade, pequena quantidade? Como que vai ser esse processo? Então, isso tem que ser levado já em consideração. O que a gente vai precisar de espaço, né, para que esse material consiga entrar dentro da nossa central de abastecimento. Vai precisar de uma porta grande, pode ser uma porta pequena, então até a própria estrutura física já tem que ser levada em consideração. A porta de acesso, os corredores, né? Como que a gente vai transportar esses materiais dentro da central de abastecimento? Vai ser... As pessoas vão carregar esses materiais em bandejas, vão carregar em carrinhos, vão carregar em pallets, né? Então precisam de daqueles tratorzinhos, que eu não sei o nome. Então, dependendo do tamanho, dependendo do que a gente tem de volume e tudo mais, a gente tem que adequar isso. Então,
a entrada, né, desses produtos tem que ser levados em consideração na hora de montar a estrutura. Tá. E a entrada interna também, né? Pessoas que estão dentro do hospital e que vão entrar nessa área de abastecimento. Como que elas vão entrar? Vai ter algum tipo de barreira para evitar que pessoas que não são autorizadas entrem nesse local, vai ter porta, vai ter uma catraca, vai ter que passar um cartão, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, essas permissões de entrada são bastante importantes. Por quê? Porque a gente vai ter ali dentro produtos que são bastante visados pelas pessoas, né? Que a gente tem que ter um controle de tudo que está ali dentro. Então, o acesso não pode ser feito por qualquer pessoa, tem que ser um acesso seletivo, né? Para evitar que aconteçam problemas e desaparecimento de material do estoque. Então, pensando do acesso externo, como que entra o material, e o acesso interno para que somente pessoas autorizadas realmente consigam chegar lá dentro da área de estoque. Tranquilo isso? Uma dúvida. Diga. Posso? Claro, deve. Você comentou que são 500 leitos, né, para ter uma farmácia oficial, né? Acima de 500. E o farmacêutico? Centro de informações. Tá, qual é a obrigação dos hospitais em relação ao número de leitos? Por exemplo, eu tenho que contratar um farmacêutico. Qual é o número mínimo de leitos? Tá, você pode aguardar até o final da aula, isso vai ser o último assunto que a gente vai ver hoje. Posso aguardar, sim. Pode? Beleza. Só para não adiantar um pouquinho, mas a gente vai falar, porque a gente está com um problema sério em relação a isso. Tá? Daí eu comento com vocês rapidamente quais são as regras, né? E os problemas que a gente está tendo. Tá bom? Pode ser? Pode. Beleza, então. Então, aqui em relação ao acesso, as condições adequadas de acesso, ficou claro para vocês? Sim, professor. Beleza. Outra coisa bastante importante, água e eletricidade. Parece, assim, besteira a gente imaginar isso, mas a gente tem que ter em mente que a gente vai precisar muito de eletricidade dentro desses locais de armazenamento. Muitas vezes a gente mantém a temperatura por meio de circulação de ar, né? Então, isso precisa de eletricidade, a gente precisa monitoramento por computador, a gente precisa de computador, a gente precisa de aparelhos elétricos e tudo mais, então a gente tem que ter uma rede elétrica bastante boa, né? Em quantidade suficiente para abastecimento das nossas necessidades hoje e no futuro também, imaginando que no futuro a gente vai ter mais e mais equipamentos elétricos, né? Então, sempre pensando no futuro. E água também. Uma central de abastecimento precisa de água, nem que seja só para, claro, dependendo do tamanho, uma estrutura separada, por exemplo, a gente vai precisar ter água para manutenção, para limpeza e tudo mais, mas talvez para banheiros e outras coisas mais. Então, dependendo do tamanho da estrutura, a gente vai ter uma necessidade de rede de água. E essa rede de água tem que ser suficiente. Comunicações. Deve contar com um sistema de comunicação eficiente em todas as dependências do hospital. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, a nossa central de abastecimento é um local bastante requisitado por diferentes setores do hospital. Então, a gente tem que ter uma rede de comunicação que seja adequada e que funcione realmente, né? Tipo, que essa central de abastecimento consiga ter contato com todo mundo que precisa de alguma informação. Então, é gente do centro cirúrgico que vai ligar para
para perguntar se tem produto ou não, é gente das UTIs, é gente do administrativo que vai ligar questionando um monte de coisa, é médico que vai entrar em contato e assim por diante. Então, a gente tem que ter um sistema de comunicação que, na verdade, não seja um sistema de comunicação eficiente só para central de abastecimento, mas que seja eficiente para todo o hospital e que todo mundo consiga se comunicar com facilidade. Hoje, né, a gente tem, além de telefone, que é uma coisa que está ficando cada vez mais obsoleta, eu digo telefone, aquele aparelho, né, a gente tem várias formas de contato rápido, como o WhatsApp mesmo, que está ligado no telefone, mas não é o telefone, né, ou mensagens de texto, mensagens de e-mail, outras coisas assim que fazem parte do sistema de comunicação. Então, os telefones em si estão um pouquinho caindo em desuso, né? Drenagem. Deve contar com um sistema de drenagem eficiente para prevenir inundações. Então, o ideal é que a gente... Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenhozinho aqui. O ideal é que a gente tenha uma central de abastecimento que não tenha um piso totalmente reto. O reto aqui vocês imaginem o reto, tá? Então, imaginem assim que o piso ele não deve ser totalmente reto, porque de repente, em uma eventualidade, sei lá, aconteceu alguma coisa, escorreu água aqui, nesse ponto, e a água vai ficar acumulada aqui. Então, o ideal é que a gente tenha um sistema que evite esses acúmulos de água. Então, esse sistema, um sistema bem simples de fazer com que isso não aconteça, é ter, ao invés de o piso ser reto, ele ter uma pequena curvatura, assim. Não exatamente assim, mas que caso caia água aqui nesse local, essa curvatura faça com que a água escorra para um dos cantos. E nesses cantos a gente tem um sistema de drenagem aqui, tanto de um lado quanto do outro. Então, se de repente, por algum motivo, né, tiver uma pequena inundação ali na área central, essa água não vai ficar empoçada, ela vai acabar escorrendo para os cantos, e nesses cantos a gente tem sistema de drenagem, para evitar que tenha acúmulo de água. E muitas vezes, se acontece esse acúmulo de água, a gente vai ter circulação, isso vai ser perigoso para as pessoas, isso vai trazer, de repente, algum risco de queda e tudo mais. Então, para evitar isso, o ideal é que a gente tenha essa curvatura no piso e o sistema de drenagem para evitar que essa água se acumule também nos cantos. O que mais? Essa questão da circulação é bastante importante. O ideal é que a gente não tenha andares dentro de uma central de abastecimento, que todos os materiais sejam distribuídos em tudo no mesmo andar, tudo no mesmo plano, porque é difícil o transporte de um andar para o outro, é complicado, isso pode trazer um monte de riscos e assim por diante. A gente tem que evitar, no máximo, os riscos. Divisões e portas devem favorecer circulação e oferecer liberdade de movimentos. Então, o ideal é que a gente, independente da forma como esses materiais são conduzidos dentro da central de abastecimento, porque dependendo do local, eu vou ter um local tão pequenininho, que na verdade é um conjunto de prateleiras, que eu posso pegar os materiais que eu estou precisando, colocar tudo numa bandeja e transportar para o local para onde eu quero levar esse medicamento. Mas dependendo do local, um pouco maior, eu vou ter necessidade de carrinho, né, para poder carregar com mais facilidade esse material, em quantidade maior, né? Então, conforme vai aumentando essa central de abastecimento, é possível que a minha forma de transporte ali dentro também acabe por aumentar, para eu conseguir carregar uma quantidade maior de produto em uma viagem só.
Então, para que a gente tenha uma circulação otimizada dentro desse local, a gente tem que imaginar o nosso sistema. Então, imaginem que eu trabalho num hospital, que é um hospital pequeno, que tem uma meia dúzia de prateleiras, onde tudo está armazenado, e eu, quando vou buscar produtos ali naquelas prateleiras, eu carrego uma bandeja, né, e vou colocando esses produtos na bandeja. E só eu e mais uma pessoa que fazemos esse mesmo trabalho. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de espaço para circular ali dentro. Imaginem que os dois estão ao mesmo tempo pegando produtos na mesma prateleira. E a gente precisa, então, de espaço para pegar o produto, colocar na bandeja e transportar. Então, a circulação tem que ser uma circulação fácil ali dentro. Então, eu tenho que ter um espaço de circulação perto dessa prateleira que consiga fazer com que eu e essa outra pessoa possamos andar lado a lado carregando essas bandejas sem a gente se bater, sem a gente derrubar esse material, ou quando eu estiver circulando para um lado e essa outra pessoa estiver circulando para o outro, a gente se cruzar no meio do caminho e a gente não precise fazer malabarismos para a gente poder passar um do lado do outro. Então, isso é bastante importante. Essa circulação, ela tem que ser favorecida. Então, tem que ter espaço suficiente para que essa circulação aconteça, sem que as partes que estão se cruzando tenham que se contorcer, tenham que fazer malabarismo para poder se cruzar. Aí a gente entra também numa questão de portas, né? As portas, elas têm que favorecer a gente nesse processo de circulação. Se eu estou com uma bandeja, né, carregado de medicamentos, e eu preciso atravessar uma porta, o que é o ideal? Uma porta que tenha, que eu precise abrir com o uso de maçaneta e tudo mais? Não. Uma porta que eu consiga ter a circulação sem precisar tirar as mãos da bandeja. Então, talvez aquelas portas vai e vem, né, que eu consigo empurrar ela com o ombro, com o braço e tal, e não preciso tirar a mão da bandeja, eu consigo segurar a bandeja corretamente. Obviamente, bem sinalizadas, para evitar que duas pessoas ao mesmo tempo queiram usar a mesma porta e a gente sofra um acidente. Então, sempre indicando qual porta que é para empurrar e qual porta que é para ser puxada. Tranquilo aqui nessa questão de circulação? Beleza, tudo. O ideal mesmo é que a gente não tenha essas portas, né? Mas se a gente precisar disso por algum motivo para separar salas, o ideal seria que as portas se abrissem, aquelas com portas sensores sozinha? Exatamente, para a gente não precisar nem empurrar essas portas e nem, de repente, passar por algum tipo de acidente no caso de duas pessoas tentarem empurrar a mesma porta ao mesmo tempo, né? Mas isso é uma coisa que encarece um pouco o sistema e pode ser que não seja tão fácil de se utilizar. Que mais? Segurança. Deve haver equipamentos adequados à segurança contra incêndios e acidentes. Então, a gente tem que imaginar que acidentes acontecem, né? E se isso vier a acontecer, a gente tem que estar preparado para evitar que problemas maiores venham a acontecer. Então, tudo que está ligado a acidentes, né, a gente tem que, apesar de a gente estar dentro de um hospital, né, mas a gente tem que evitar mesmo assim, tudo que precisar estar ali como agente protetor, né, de acidente, o agente inibidor de acidente, a gente vai ter. Mesma coisa em relação a incêndio. A gente tem que imaginar que a gente está dentro de um ambiente que pode sofrer algum tipo de pane, e essas panes podem, né, se transformar em incêndios. Então, tem que ter todos os equipamentos necessários para combate a esse incêndio, se for o caso. Ok? Que mais? Localização.
A gente já conversou sobre isso, né? Mas só reforçando que a localização ela tem que ser mais próximo possível das unidades hospitalares que a gente tem contato. Então, para onde os medicamentos vão ser enviados, é importante que esses locais sejam o mais próximo possível, para que a gente tenha um trabalho mais afinado, logística perfeita, e as áreas de acesso externo também têm que ser valorizadas. Aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Para evitar que esse acesso, esse vai e vem de distribuidores, de entregadores e tudo mais, venha a trazer transtorno para a rotina hospitalar. Ventilação. Deve haver sistema de ventilação suficiente para haver a troca de calor, de modo a manter a temperatura dentro dos ambientes internos. Então, claro, vai depender do tipo de construção, vai depender do... Aí são questões, né, de engenharia, incidência de radiação solar ou não. Tem um hospital aqui em Curitiba, que é a farmácia, era uma coisa bem interessante. A farmácia, ela mantinha, era um hospital pequeno, um hospital pequeno, e a farmácia era uma farmácia pequena. Tudo estava concentrado dentro de uma sala, onde tinha seus diversos espaços delimitados. E então nessa sala tinha uma área de dispensação interna, tinha lá a área onde o farmacêutico trabalhava, e tinha uma área de armazenamento de produtos, tudo na mesma sala. Então, aquela sala tinha, como um todo, ela tinha que ter um controle de temperatura, de umidade, né, para evitar que, de repente, principalmente a temperatura passasse acima dos limites. Muito bem. Então, o que acontecia? Conforme a época do ano, tinha um problema que acontecia naquela farmácia. Na época de verão, a parede, uma das paredes da farmácia, era uma parede que era voltada para o lado externo, pegava sol. Então, o que acontecia? Na época de verão, pegava sol o dia inteiro naquela parede, e isso fazia com que aquela parede esquentasse e transmitisse um pouco do calor para dentro da farmácia. Então, se percebia claramente que durante o período de verão, a farmácia esquentava mais e ela acabava por ultrapassar os limites de temperatura. Então, se chegou num dilema: o que é mais fácil? Troca a farmácia de lugar ou põe um ar-condicionado para controle da temperatura? Aí perceberam que com a instalação de um ar-condicionado conseguiam manter, e que não ia sair tão mais caro, porque não tinha mais espaço disponível para mudar a farmácia de lugar. Então resolveram colocar o ar-condicionado. A partir do momento que colocaram o ar-condicionado, se passava o verão todo com a temperatura dentro dos limites. Então, isso é bastante importante. A gente não pode expor o produto a uma temperatura elevada, porque a gente pode fazer com que o produto perca a qualidade, né? E a ventilação, então, aqui, às vezes é suficiente. Se vocês olharem alguns armazéns que a gente tem aí, centrais de abastecimento, vocês vão ver que, falando nisso, vocês conhecem as centrais de abastecimento que a gente tem do estado aqui em Curitiba? Do estado e do município? Fisicamente, não. Já ouvi falar. Mas nunca passaram na frente, nada? Se eu passei, não percebi. Tá. A central de abastecimento farmacêutico do estado do Paraná é ali na frente do Jardim Botânico. Então, quando vocês estão indo para as praias, vocês passam num barracão bastante grande antes de chegar na Faculdade de Farmácia da Federal. Então, logo no prédio do lado, que é um barracão gigantesco, a gente tem ali a central de abastecimento do estado. Sabem onde fica? Sim, ali perto do Jardim Botânico, sim.
Isso. Então é aquele... Então, na verdade, acho que nem tem placa, nada, se tem uma placa, é uma placa bem discreta. Mas ali, então, é onde é armazenado todo o medicamento que é distribuído para o Paraná inteiro. Serviço público, né? E a gente tem a central de abastecimento do município também, que é na João Bétega, do lado do cemitério Jardim da Saudade. Então, você está andando na João Bétega, do lado direito, indo para o sentido bairro, do lado direito você tem o Jardim da Saudade, e logo depois vocês veem um barracão bastante grande. Aquele barracão é o barracão, então, que armazena todo o medicamento, com relato e tudo mais, que é distribuído em todas as unidades de saúde e nos hospitais públicos que a gente tem, municipais que a gente tem aqui em Curitiba. Então, se vocês olharem, eu acho que ali já não tem mais, mas antigamente eu lembro que tinha. Mas nesses barracões, muitas vezes a gente tem um problema bastante grande que é da própria estrutura, que é o telhado. O telhado geralmente é um telhado, apesar de serem barracões altos e tudo mais, eles não têm forro, né? E o telhado geralmente é ou de amianto, ou de zinco, de chapa metálica, alguma coisa assim. E isso, com o calor, acaba por esquentar o ambiente interno, né? Então, para evitar isso, muitas vezes a gente vê nesses barracões uns sistemas que são os tubos que tem uma bola giratória na ponta, que ficam lá no teto, e aquilo fica girando conforme ocorre o processo de ventilação. Então, o que acontece? É um processo que faz a troca de ar, o ar quente que está dentro do barracão sobe, e ocorre a troca de ar, né? O ar quente sai por esses respiradores, ventiladores, não sei o nome desse negócio. Exaustor, isso. E acaba por favorecer a circulação de ar. Então, resfria, digamos assim, ou não permite que o ambiente fique muito quente. A gente pode ver isso num barracão de uma central de abastecimento farmacêutico? Pode, desde que isso seja suficiente para manter a temperatura dentro dos limites, dentro do barracão. É difícil a gente encontrar um lugar que não mantenha essa temperatura, mas caso esse sistema de ventilação não seja suficiente, tem que se partir para um sistema de ar-condicionado, porque a gente precisa manter a temperatura dentro dos limites, por questões de realmente conservação dos produtos. Falando em conservação, né, aqui a gente falando em conservação mais na questão de limpeza, as superfícies devem ser de fácil conservação, então, superfícies lisas, laváveis, tudo mais, para que a gente possa ter um processo de limpeza bem fácil. E a disposição dos produtos farmacêuticos tem que facilitar a localização. Existe um modo de disposição dos produtos que seja padrão? Não. Tem muito lugar que utiliza o modo que acha mais fácil, que é a colocação dos produtos de A a Z, né? Então, começa lá com disposição dos medicamentos, começando pela letra A e distribuindo até que chegue na letra Z. Mas isso não é uma regra. Isso vai depender de cada local vai determinar como é o melhor sistema de disposição dos produtos. A única coisa é que tem que ser respeitado isso. Então, decidiu-se que vai ser distribuição de A a Z, vai ser distribuição de A a Z, né? Então, tem que respeitar isso. Vai ser por laboratório. Então, respeita isso, a distribuição vai ser sempre por laboratório. Disposição, desculpa. Então, a única coisa é que a disposição tem que ser respeitada. A partir do momento que se determina que vai ser daquele jeito, vai ter que ser respeitado isso. Até para que se evite de você ter
produto armazenado e não saber que tem esse produto porque ele está colocado em qualquer lugar, tá? Quais que são as condições adequadas? Então, 3 condições ambientais são extremamente importantes. Impedir incidência direta de luz solar, a gente não pode deixar que os produtos armazenados tenham, então, incidência de radiação solar. A radiação vai influenciar na qualidade dos produtos. O controle de temperatura tem que estar na faixa de 20 a 22 graus. O ideal, então, é que a gente tenha esse controle de uma forma geral, tá? A gente tem alguns medicamentos que precisam de condições próprias, né, de armazenamento em relação à temperatura. Então, a gente vai ter produto que precisa de freezer, a gente vai ter medicamento que precisa de geladeira, a gente vai ter medicamento que precisa de condições adequadas como local escuro e assim por diante, né? Mas de uma forma geral, as condições do ambiente, de uma forma geral, tem que impedir a incidência de luz solar, a temperatura tem que estar nessa faixa de 20 a 22 graus e a umidade tem que estar na faixa de 70 a 75%. 80% ainda vai, tá? Essa temperatura aí, com exceção dos medicamentos termoláveis, né? Que tem que ter uma geladeira própria para guardar eles, tudo, né? Para os medicamentos, digamos assim, gerais, né? E daí, claro, você tem que respeitar as condições de cada um. Tá? Então, é termolável, vai ter que ter geladeira. A gente vai ver outras condições específicas um pouquinho mais para frente, tá? Beleza. Divisão, então, organizacional da central de abastecimento. A gente tem que ter 3 áreas distintas, né, dentro desse processo de armazenamento. Uma área para recepção, uma área para armazenagem, uma área para distribuição. Então, aqui a gente está falando, lembro das áreas essenciais que a gente viu lá atrás? Já esqueceram? Vou voltar lá. Aqui. Então, áreas físicas essenciais. Mas a central de abastecimento farmacêutico é uma das áreas físicas. A área de dispensação é outra. A área de produção, central de informação e área administrativa são áreas físicas essenciais. Dentro da central de abastecimento, então, dentro dessa primeira área, a gente tem que dividir ela em 3 áreas distintas. Então, em 3 sub-áreas distintas, tá? Que são essas que eu estou falando aqui para vocês. Uma área de recepção, uma área de armazenagem e uma área de distribuição. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um local próprio para recebimento dos materiais. Então, aquele local onde as pessoas que trazem os materiais vão deixar os materiais, eu vou recepcionar ali. Ali eu vou pegar nota fiscal, vou verificar se o que chegou é o que está na nota fiscal, se as quantidades estão certas. Então, é o local onde eu faço uma primeira triagem, um primeiro controle de qualidade. Então, essa área de recepção seria uma área onde eu recebo esse material fica em quarentena até que eu libere ele para que ele seja armazenado. Então, fiz todo o processo ali de recebimento, liberação, mando para a área de armazenagem. É onde esse produto vai ficar a maior parte do tempo, né? Até que seja solicitado esse produto por um departamento interno do hospital. Então, ele sai dessa área de armazenamento e vai para a área de distribuição. Então, nessa área de distribuição, conforme os diferentes tipos de distribuição de medicamentos que a gente tem dentro dos hospitais, pode ser que ele seja fracionado, tudo mais, preparado para ser distribuído para dentro do hospital. Então, a gente precisa ter essas áreas distintas dentro
de uma central de abastecimento, para que a coisa não vire uma bagunça. De repente, imagine você receber um medicamento no mesmo lugar onde você está preparando ele para ser distribuído para os pacientes. Fica uma bagunça muito grande. Então, você precisa ter isso separado para que cada atividade seja feita de forma adequada. De repente, não tenha confusão, não tenha troca, não tenha utilização inadequada de produtos e tudo mais, tá? Então, é bastante importante que isso seja levado em consideração. As áreas de armazenamento, elas vão ter que ser divididas também conforme as necessidades dos medicamentos. Então, a gente divide as áreas de armazenamento em 5 áreas distintas. Porque a gente tem alguns produtos que precisam de condições especiais. Então, como que a gente divide isso? Dependendo se a gente tiver esses produtos também, né? Mas, de uma forma geral, na minha área de armazenamento, eu vou armazenar a maior parte dos medicamentos, aqueles que não precisam de cuidados com iluminação, né, radiação, aqueles que não precisam de cuidados maiores, não que não precisem, mas que precisam de um cuidado geral, né, com temperatura, tudo mais. Então, esses medicamentos que não precisam de condições específicas, eu vou armazenar tudo na área que a gente chama de área de armazenamento geral. Tenho produtos inflamáveis. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar segregar esses produtos. Eu não posso manter esses produtos junto com o armazenamento geral. Por quê? Porque eles têm a possibilidade de um risco de pegar fogo, né? E, de repente, se pega fogo, eu tenho que ter uma estrutura que eu consiga conter esse fogo com mais facilidade. Então, o que eu faço? Eu pego esses materiais e coloco eles numa sala separada. Só para vocês terem uma noção, assim, por exemplo, álcool. Se eu tiver 1, 2 garrafas de álcool, eu não vou construir uma sala para armazenar esses produtos. Mas se eu trabalho com uma quantidade grande, compro isso de bombonas e tudo mais, ou numa quantidade muito grande, aí sim eu vou precisar de uma área de armazenamento de inflamáveis. Essa área, então, vai ser uma sala. Essa sala vai ser construída com reforço nas paredes, então, para que ela consiga conter uma possível explosão. Então, imaginem que pegou fogo ali nos inflamáveis e aquilo vai explodir, e essa explosão, então, é contida por essas paredes. Se for uma parede normal de tijolo, não consegue conter e vai espalhar tijolo e fogo por toda a área de armazenamento. Mas se a gente fizer uma parede reforçada e tudo mais, a gente consegue conter uma explosão. A temperatura tem que ser também controlada para evitar de aquecimento, e esse aquecimento levar a uma explosão do local, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que evitar certas situações que podem também levar a uma explosão. Por exemplo, o ideal é que você tenha algum sistema de iluminação que não produza faísca. O ideal é que você tenha, então, por exemplo, o interruptor de luz fora da sala. Ao invés de ele ser dentro da sala, como geralmente né, você abre a porta e logo do lado da porta tem um interruptor onde você vai ligar a luz. Nesses casos, o ideal é que você tenha, então, um interruptor para fora, porque ali pode causar uma faísca na hora de você ligar a luz. E também um sistema de lâmpadas também que não produzam nenhum tipo de faísca, porque o inflamável pode estar disperso no ar e aquilo causar uma explosão. Outra área importante é uma área de armazenamento dos termolábeis. Então, eu vou ter os medicamentos que precisam de uma temperatura
geralmente, né, na faixa de 2 a 8 graus, então eu preciso ter uma área para armazenamento desses produtos. Geladeira ou geladeiras, né, onde a gente tem que ter todo um controle de temperatura diário para detectar qualquer oscilação que possa estar ocorrendo com esses equipamentos. E, obviamente, dentro de um hospital, a gente tem que ter redes alternativas de energia. A gente não pode ficar contando somente com a rede elétrica, né, que pode, muitas vezes, trazer oscilações para dentro do hospital, como, de repente, pode ter um corte de energia por algum motivo. Então, tem que ter sempre rede de energia alternativa. Gerador, baterias, alguma coisa que mantenha os equipamentos em funcionamento, mesmo que a energia externa fornecida pela concessionária seja cortada. E sistema de detecção e alarme. Aquelas geladeiras que tem um detector que percebem oscilações ou falta de energia e começam a apitar. Então, isso é bastante importante, porque os produtos que estão armazenados ali dentro são sensíveis e podem sofrer, podem se perder, né, com uma oscilação de energia que a gente tem que evitar a qualquer custo. Área de armazenamento de medicamentos sob controle especial. Então, tem medicamentos com controle especial, a gente vai precisar de ou armários, né, fechados com chave e tudo mais, ou em alguns casos, quando é uma quantidade muito grande, dentro de hospital não é difícil disso acontecer. Ao invés de a gente ter armários, a gente tem uma sala, também fechada a chave e tudo mais, aonde são armazenados esses produtos também. E mais um tipo de área especial é a área de armazenamento de radiofármacos. Os fármacos radioativos, eles têm que ser armazenados conforme regras que são colocadas pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. Dependendo da quantidade, pode ser uma caixa de chumbo. Se for uma quantidade muito grande, de repente pode ser que tenha que ser uma sala fechada, com paredes de chumbo, tudo mais, para evitar que a radiação se espalhe pelo ambiente. Então, vai depender muito da quantidade de produtos que tem, da demanda que tem e tudo mais. Tranquilo até aqui? Por enquanto tá meio facinho. Então tá bom. Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, não vou continuar, porque já está aí nas 10 e pouquinho. Só respondendo, então, a pergunta que foi feita, já que a gente não vai conseguir ver hoje, a gente está com um probleminha, deixa eu chegar lá no final. A gente está com um probleminha hoje na questão do farmacêutico nas farmácias de hospital. O que está acontecendo? Existe uma legislação, a deliberação 880 de 2016, que estabeleceu que a partir dessa data ia ter uma mudança, uma alteração na responsabilidade técnica de farmacêutico dentro de hospital. Até então, a gente tinha uma tabela que dizia quantas horas o farmacêutico precisava trabalhar por dia, de acordo com o leito, o número de leitos que eu tinha no hospital, e o grau de complexidade de atendimento. Então, vamos dizer assim, por exemplo, até 2016, um hospital que tivesse 20 leitos, até 20 leitos, e não tivesse complexidade no atendimento, fosse um atendimento mais simples, e até 20 leitos, precisava ter um farmacêutico trabalhando na farmácia com uma carga horária de 2 horas por dia. Então, com 2 horas por dia, se entendia que o farmacêutico conseguia fazer todo o seu trabalho e o hospital, então, acabava por arcar com o pagamento desse farmacêutico por 2 horas diárias.
Acima de 20 leitos, daí já aumentava um pouquinho a carga horária, de 20 a 50 leitos, se eu não me engano era 4 horas, e assim ia subindo, até que chegava num determinado número de leitos, né, de hospitais com alta complexidade no atendimento, que precisavam do farmacêutico durante todo o período de funcionamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Funcionava assim. E aí, a partir dessa deliberação de 2016, gradativamente foi aumentando a carga horária do farmacêutico. Então, um hospital lá com até 20 leitos passava de 2 horas diárias para 4 horas diárias, depois de um determinado tempo passava para 6 horas diárias, depois de um determinado tempo ia ser carga horária integral. Aí, quando chegou em 2017, 2018, essa alteração para que todos os hospitais tivessem farmacêutico com carga horária integral, alguns hospitais separadamente e algumas associações de hospitais no Brasil entraram com liminares, com recursos, para que isso não acontecesse. Então, de lá para cá está uma briga muito grande. Os conselhos, o nosso Conselho Regional aqui do Paraná, mais o Conselho Federal, estão brigando desde então para que essa deliberação volte a acontecer, né? Ela volte à normalidade, a ser como deveria ser. Porque os hospitais estão alegando que é muita carga horária para hospitais que, de repente, não tem uma demanda tão grande assim de necessidade de farmacêutico. Então, está uma briga muito grande. Cada dia a gente vê uma coisa diferente, e a cada momento a coisa está mudando. Então, por enquanto, o que acontece? O que a gente tem de certo, que pelo menos até o momento, hospitais com até 50 leitos e que tenham só um sistema que se chama de dispensário de medicamentos, ou seja, aquele sistema de simplesmente ser entrega do medicamento. Então o médico pede coloca lá na prescrição do determinado paciente que é para ele tomar determinado medicamento, e esse medicamento vai diretamente da farmácia para o posto de enfermagem, e a enfermeira que prepara o medicamento e administra o medicamento e tudo mais. Isso eles chamam de dispensário, porque não tira o medicamento da embalagem original. Então, esses hospitais, se tiverem menos de 50 leitos e tiverem esse regime de dispensário, eles não precisam contratar farmacêuticos, segundo um juiz lá que não entende nada de saúde, pelo jeito, né? Então, a gente está nessa situação. Teoricamente, é para todo hospital ter farmacêutico durante todo o tempo de funcionamento, durante 24 horas por dia, e, ao mesmo tempo, a gente está com essa briga com alguns hospitais específicos, inclusive as Santas Casas, né? Essa legislação, essa determinação de alguns juízes que hospital com menos de 50 leitos e dispensário não precisem pagar farmacêutico. Então, está uma situação bem complicada nessa área, tá? A gente volta a falar mais sobre isso semana que vem, mas só para, então, responder um pouquinho da questão da relação do farmacêutico hoje com a farmácia hospitalar. Então, está numa situação bem nebulosa, bem difícil de entender. Tem hospital aí que tem bem menos de 50 leitos e que está pagando farmacêutico tranquilamente. Então, isso vai um pouco também do entendimento do hospital em relação à necessidade da idoneidade do hospital também, né? Tem isso, né? Também, claro. Quer fazer alguma coisa debaixo dos panos lá e não tendo farmacêutico facilita a vida dele, né? Sim, com certeza. Então, tá bem complicado o negócio.
tá bem difícil. Essa legislação que era para, né, ela foi criada e deu um tempo bastante grande para os hospitais se adaptarem, para ninguém dizer assim, foi uma legislação que do dia para a noite a gente teve que se adaptar. Não. Ela já determinava que essa adaptação fosse gradativa e deu um tempo bastante grande. E mesmo assim os hospitais alguns, né, não quiseram se adaptar e entraram então com essas liminares. Então, tá mais ou menos aí a situação. Beleza? Não sei se eu respondi direitinho a pergunta. Se eles soubessem o quanto que um farmacêutico agregaria para o serviço deles e quanto que às vezes até minimizaria erros e poderia até economizar, né? Talvez eles pensassem de maneira diferente, né? Sim, mas é visão de... Visão é uma visão empresarial, né? Muito... Mas é pior, de empresário retrógrado, né? Que não percebeu ainda essa questão da presença do farmacêutico e a diminuição dos custos, né? Não fez essa associação. Exato. É a economia na base da porcaria. E daí o que acontece muitas vezes? Não tem ninguém para controlar, não tem ninguém para controlar nem compra, nem o que deve ser comprado, nem quantidade e tudo mais. E chega lá na frente, os produtos começam a vencer e o prejuízo é muito maior. Sem contar, né, nas atividades clínicas do farmacêutico, que podem ajudar bastante a economizar lá na frente, economizar com o paciente, né, um tratamento adequado, com um medicamento adequado, que passa a ser um lucro para o hospital. Não precisa, muitas vezes, ficar tanto tempo o paciente internado, gastando, entre aspas, um leito que poderia estar aberto para um outro paciente, que poderia estar pagando também. Então, é aquela visão, assim, bem visão de empresarial tosca, que ainda está com a mente lá no passado. Professor. Infelizmente. Oi. É que o que eu vejo, assim, hoje, que os gestores, né, eles querem ter muito lucro, mas investir na peça principal, que eu creio dentro da organização, que seja o colaborador, né, eles não querem investir, sabendo eles que, nesse caso aí, o farmacêutico poderia evitar, como o Edson falou, tantas outras coisas, poderia, né, muitas coisas assim, que dá para fazer, que dá para reciclar, que dá para ser reutilizado. Então, N coisas que só o farmacêutico entende, mas não querem gastar. Que seja com 3 mil a mais, com 5 mil a mais, e não vê que estão perdendo 20, 30 milhões de reais por uma besteira, sabe? Sim, sim. Concordo plenamente com você. E, infelizmente, não é só na área hospitalar, isso não é só com o farmacêutico. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente está vendo em tudo, né? Não sei o que acontece, parece que esses gestores, eles só pensam no lucro imediato e não pensam no lucro a longo prazo, né? Que, na verdade, o lucro imediato é um lucro que nem sempre ele vai voltar a acontecer, né? Eu, particularmente, se eu sou internado num hospital e eu vejo que, a gente conhecendo um pouco, né? Eu vejo que deficiente, eu vou pensar duas vezes. Eu estou lidando com a minha vida, né? Eu vou pensar duas vezes em voltar àquele hospital se tiver necessidade. Qualquer serviço, na verdade, a gente pensa assim hoje, né? Mas um serviço que... É aquela história, eu trabalhando em todas as redes, né? A gente fala assim, eles prezam, porque você tem que saber os 12 mandamentos da empresa. Porque você tem que saber. Mas eles não querem pagar um dia sequer de curso pra gente para poder falar tudo. Daí pega, joga aquele monte de coisa para você ler ali na hora do teu serviço. Aí você não consegue, porque chega gente para atender, você tem que dar o teu melhor, daí é cobrança, mas treinamento que é bom, ninguém dá. Isso é normal, né? É uma realidade crua, mas eles querem que a gente faça o melhor, mas não dão suporte para isso, e nem tem suporte para isso.
Exato, concordo com você. E isso, infelizmente, está acontecendo em todas as áreas, né? Está acontecendo assim, de uma forma geral. E isso vai se refletir lá no futuro. Quer dizer, não sei se os empresários também estão preocupados com isso, né? Mas eu sei que a gente tem que se preocupar, porque isso vai se refletir lá no futuro. Hoje pode. Eu acho que são exatamente, desculpa se eu tomar a tua palavra, mas são exatamente os tipos de profissionais que a gente tem hoje no mercado. Eu vejo pela própria Uniandrade, assim, tem pessoas ali que, né, infelizmente, só querem o diploma, como todos os outros cursos, né? Mas isso não é questão do estabelecimento, jamais. A Uniandrade, eu estudo, eu visto a camisa e sei que é uma das melhores instituições aqui de Curitiba. Mas, assim, tem pessoas que querem só o diploma, vão-se embora, mas daí quando chega lá que a cobrança vem uma pergunta e você não sabe responder, a culpa é da instituição, né? Mas assim, a culpa é sempre do outro, né? É muito difícil do ser humano conseguir assumir a sua própria culpa das coisas, né? Isso é uma coisa que a gente já está acostumado, né? A gente sabe que isso acontece, não é só na Andrade, é em todo lugar, sempre vai ter aquele que vai querer aproveitar o máximo, né? Aproveitar o tempo que ele está ali para realmente aprender, e tem aquele que vai querer só o diploma. O grande problema é que quem quer só o diploma, ele vai ser cobrado por aquilo que ele não estudou, que ele não correu, que ele não foi atrás. E ele vai ter que correr mais cedo ou mais tarde. Ou seja, ao invés de aproveitar a época que está na faculdade para realmente ir atrás das coisas, né, e aproveitar o seu tempo e aproveitar o momento, não, deixa para lá, achando que não vai precisar daquilo, e lá na frente, quando precisar, quando for cobrado, ele vai ter que buscar sozinho. E, infelizmente, é o que acontece muitas vezes. Aí você vê, isso em toda a área, é estudante, né? Eu, quando estudante também, eu deixei muita coisa de lado, e eu vi depois que eu tive que correr sozinho, buscar as coisas sozinho, e é muito mais difícil, né? Quando você tem um apoio, as coisas ficam mais fáceis, mas às vezes a gente não quer e depois a gente acaba pagando por isso. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser cobrado. E se você aproveitar o tempo, né, e o momento, vai ser muito mais fácil para você. É uma quantidade menor de coisas que você vai ter que buscar aprender sozinho. Mas fazer o quê? E isso está se refletindo, sim, em todo lugar, está se refletindo na sociedade como um todo. Infelizmente, a gente vai ter um futuro um pouco incerto em relação a isso, porque da mesma forma que dentro de um hospital o teu trabalho é questionado, como está acontecendo no caso desses hospitais que não querem pagar um farmacêutico, que acham que não tem necessidade, isso vai se refletir lá no futuro. Nas farmácias, a mesma coisa. Por enquanto, eles têm ainda farmacêutico suficiente que consiga abastecer suas necessidades. A gente está hoje numa situação que um emprego que apareça sempre tem bastante gente concorrendo àquela vaga, mas vai chegar um determinado momento que as coisas vão voltar à normalidade, que, se Deus quiser, vai começar a faltar farmacêutico, vai ter só farmacêutico empregado, vai começar a faltar farmacêutico, ou vai ter farmacêutico que não vai querer se sujeitar àquilo, e ou eles mudam, ou eles mudam. Eu espero que isso aconteça. Sei lá. Espero que sim. Espero que chegue esse momento que a situação do país, do mundo, né, volte à normalidade, que comece a ter mais oferta de emprego do que profissional para essas vagas. E aí os nossos farmacêuticos possam começar a exigir um pouco mais, porque, infelizmente, no momento que está, eu entendo que é bem difícil a gente tentar exigir
melhores condições e tudo mais, porque se você, de repente, chega no momento que você fica sem emprego, a coisa está bem difícil. Mas eu espero que isso volte e mude logo e a gente consiga realmente fazer com que essas empresas comecem a perceber um pouquinho mais a nossa importância, não é? Bom, então, gente, é isso. Semana que vem, então, a gente continua. Tem um trabalhinho para vocês ali, não esqueçam de fazer, que é a comprovação da presença de vocês, tá? Não esqueçam de fazer. E semana que vem a gente continua. Maravilha. Tá, valeu. Obrigado pela aula. Bom final de semana para vocês todos. Obrigado para todos, né? Todo mundo possa dar uma relaxada, se for possível. Valeu. Semana que vem a gente de novo, tá bom? Obrigado, professor. Bom final de semana. Até. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, bom final de semana, professor. Obrigado, você também.